Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao XP Resolve, esse projeto massa que o Expliquei criou para você em cima da sua dúvida. E juntos nós vamos simplesmente gabaritar todas as questões Enem de 2009 até hoje. No vídeo de hoje nós continuamos tratando de uma temática muito importante para a prova do Enem, que é a relação, por exemplo, do Estado, a ideia de política e a ideia de poder. São termos que, apesar de parecerem fixos, eles conseguem ser aplicados nas mais diferentes circunstâncias. Por exemplo, por isso que eu disse que todo ano, e sem sombra de dúvida, na próxima prova do Enem, ele estará inserido de uma forma ou de outra. Existem inúmeras possibilidades de aplicação desse tema. Por exemplo, no vídeo passado, na questão anterior, nós tínhamos respondido, por exemplo, como esses modelos de gestão do Estado, da relação do Estado com a população, principalmente em torno da violência de comunidades, por exemplo, do Rio de Janeiro. A questão versava sobre as UPPs. Nesse caso aqui, nós temos uma outra abordagem, ainda assim envolvendo poder, envolvendo o Estado, e um outro elemento que eu não vou citar agora para não soltar o spoiler. Mas vem aqui comigo, ó. No primeiro semestre do ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, a mais alta corte judicial brasileira, prolatou decisão referente ao polêmico caso envolvendo a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, onde habitam aproximadamente 19 mil índios aldeados na tribo Macuxi, Uapixana, Taurepang, Ingaricó e Paramuná, em julgamento paradigmático que estabeleceu uma série de conceitos e diretrizes válidas, não só para o caso em questão, mas para todas as reservas indígenas demarcadas ou em processo de demarcação no Brasil. Vejam só, o que é que nós temos aqui? É uma descrição de um caso, envolve, por exemplo, o STF, com certeza você já ouviu falar, e o STF ele deixa muito claro na questão, né? É a mais alta corte judicial brasileira. A questão inteira, ela versa sobre uma decisão do STF. E essa decisão abriu, por exemplo, um precedente, abriu uma jurisprudência, como a gente pode utilizar aqui, em torno de um tema que é muito sensível no Brasil, que é demarcação de terras indígenas. Veja, essa decisão do STF abriu um precedente para inúmeros outros casos, não só para as tribos em questão, mas inúmeros outros conceitos que vão aparecer aqui e outros casos para julgamento que, porventura, já apareceram ou venham a aparecer no Brasil. Beleza? Esse é o nosso cenário. Fica muito atento ao nosso comando. Ó. A demarcação de terras indígenas, conforme o texto, evidencia o quê? Preste bem atenção. Na letra A, ele faz questão de colocar, por exemplo, a ampliação da população indígena na região. Por mais que ele cite que aqui existem, por exemplo, aproximadamente 19 mil índios, em nenhum momento ele fala sobre ampliação. Na realidade, aquilo que fica mais presente no caso, veja quantas referências ele faz ao STF, por exemplo, é sim a função do direito na organização da sociedade, que porventura, na verdade, a função do direito aqui nesse ponto é mediar conflitos sociais. Nesse caso aqui, conflitos em torno da demarcação de terras indígenas. Veja, ele pode citar a mobilização da sociedade civil pela causa indígena? Isso pode acontecer, mas isso não está presente no texto. Então, fica muito atento ao nosso comando. No item D, a diminuição do preconceito contra índios no Brasil. Veja, isso não está sendo discutido aqui, portanto, falso. O comando ele é muito explícito, conforme o texto. E no item E, a pressão de organismos internacionais em defesa dos índios brasileiros. Novamente, eu reforço, isso pode acontecer, como de fato acontece. ONGs, ONU, você pode pensar em inúmeros elementos aqui. Só que qual é a grande questão? Pode ser uma informação verdadeira, mas que não condiz com o texto ou com o comando. Beleza? Então, nosso gabarito, a função do direito na organização da sociedade, principalmente nesse caso, na mediação de conflitos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê logo logo. Valeu, um abraço.